parábola do bom samaritano. O amor que Deus espera de cada cristão. Vivemos em uma época em que muitas pessoas conhecem a Bíblia, frequentam igrejas e participam de atividades religiosas. No entanto, uma pergunta continua extremamente atual. Será que estamos vivendo aquilo que aprendemos na palavra de Deus? Foi exatamente essa questão que levou Jesus a contar a parábola do bom samaritano. Um doutor da lei perguntou ao Senhor o que deveria fazer para herdar a vida eterna. Jesus respondeu, mostrando que conhecer os mandamentos não era suficiente. Era necessário praticá-los, especialmente o mandamento do amor ao próximo. O texto base destaca que essa parábola nasceu justamente da pergunta: quem é o meu próximo? Revelando que o verdadeiro discípulo demonstra sua fé através da compaixão e das atitudes de amor. Hoje, Deus continua nos fazendo a mesma pergunta. Somos apenas conhecedores da palavra ou praticantes dela? Vou te pedir algo muito importante. Hoje aí, ajude a nos divulgar a palavra de Deus. Escreve aí no nosso canal, deixe o seu gostei, compartilhe também esta reflexão com seus familiares e amigos e escreva aí nos comentários: quero viver o amor que Jesus ensinou. A sua participação ajuda esta mensagem a alcançar milhares de vidas. Abra agora o seu coração e permita que Deus fale com você. Entre todas as parábolas contadas por Jesus, poucas são tão conhecidas quanto a parábola do bom samaritano. Mesmo pessoas que nunca leram a Bíblia já ouviram falar do bom samaritano. Hospitais, instituições de caridade, projetos sociais utilizam esse nome como símbolo de ajuda e solidariedade. O texto base explica que essa expressão tornou-se conhecida justamente por causa do homem de Samaria que socorreu alguém completamente desconhecido. Tudo começou quando o homem descia de Jerusalém para Jericó. Durante a viagem, foi atacado por salteadores, roubaram tudo o que possuía, espancaram-no brutalmente e o deixaram quase morto à beira do caminho. Era uma cena de dor, abandono e sofrimento. Pouco tempo depois passou um sacerdote. Ele viu aquele homem, reconheceu a sua situação, mas seguiu em frente. Depois veio um levita, também enxergou o homem ferido, mas preferiu passar pelo outro lado da estrada. O texto base chama a atenção para este detalhe. Ambos conheciam a lei de Deus, mas deixaram de praticar justamente aquilo que ela ensinava sobre o amor do próximo. Quantas vezes isso também acontece conosco? Conhecemos muitos versículos, frequentamos cultos, cantamos, louvamos, mas diante da necessidade de alguém, escolhemos permanecer indiferente. Jesus então apresenta o personagem mais inesperado da história, um samaritano. Naquela época, judeus e samaritanos mantinham uma relação marcada por rivalidade e preconceito. Ainda assim, foi justamente o samaritano quem demonstrou misericórdia. O texto base explica que ele não olhou para a origem daquele homem, mas para a sua necessidade. Essa é uma das maiores lições desta parábola. O amor verdadeiro não pergunta quem merece ajuda. Perguntas apenas como posso ajudar? O samaritano aproximou-se, tratou as feridas, colocou azeite e vinho, colocou o homem sobre o seu animal e levou-o para uma hospedaria. Pagou as despesas, prometeu voltar, tudo isso sem esperar qualquer uma das recompensas.
O estudo enfatiza que ele utilizou seu tempo, seus recursos e sua disposição para socorrer alguém que jamais poderia retribuí-lo. Esse comportamento revela o próprio coração de Deus. E foi exatamente isso que Cristo fez conosco. Quando estávamos caídos pelo pecado, incapazes de salvar a nós mesmos, Jesus veio ao nosso encontro. Curou nossas feridas, perdoou nossos pecados, pagou o preço da nossa redenção na cruz e prometeu voltar para buscar aqueles que foram alcançados por seu amor. Outra lição poderosa apresentada no texto base é que a religiosidade sem amor não possui valor diante de Deus. O sacerdote e o levita tinham posição religiosa, mas lhe faltava compaixão. O samaritano talvez não tivesse prestígio religioso, mas possuía um coração disposto a servir. Isso nos leva a refletir. De que adianta conhecer profundamente a Bíblia se não praticamos seus ensinamentos? De que adianta possuir títulos, cargos, reconhecimento religioso se ignoramos aqueles que sofrem? O Senhor procura discípulos que amem como Ele amou. O texto base ainda apresenta um desafio importante: aprender a perceber das necessidades, antes mesmo que as pessoas peçam ajuda. O bom samaritano viu, aproximou-se e agiu imediatamente. Talvez Deus esteja colocando alguém em seu caminho hoje, alguém que precisa de uma palavra, de uma oração, de um abraço, de um gesto de generosidade, de alguém que simplesmente pare para ouvir. Não passe adiante, não seja indiferente. O mundo já possui pessoas demais, olhando apenas para si mesmo. Seja diferente, seja instrumento da graça de Deus. A verdadeira fé sempre produz amor. E o verdadeiro amor sempre produz atitudes. Ao terminar esta parábola, Jesus não apenas respondeu que era o próximo, ele fez uma pergunta ainda mais profunda. Qual deles foi o próximo daquele homem? E a resposta continua ecoando até hoje. Aquele que usou de misericórdia. Que Deus nos conceda um coração semelhante ao do bom samaritano. Um coração que ama, que serve, que socorre, que perdoa e que revela Jesus através das atitudes. Porque, no final, o maior testemunho que podemos dar ao mundo não são apenas as nossas palavras, são as obras que o amor que reflete o caráter do nosso Salvador. Novamente eu vou te pedir algo muito importante. Ajude-nos a divulgar a palavra de Deus, inscrevendo-se aí no nosso canal, deixe aí o seu gostei, compartilhe esta reflexão com familiares e amigos e escreva aí nos comentários: quero viver o amor que Jesus ensinou. Sua participação ajuda esta mensagem a alcançar milhares de vidas. Abra a playlist de parábolas e assistem todas e sejam edificados. Que Deus te abençoe grandemente e até a próxima parábola.